tá? A região norte do Brasil, ela está na página 90 do livro de geografia. Então, vocês vão acompanhando a leitura, vocês vão grifando o texto, né? E assim que vocês grifarem o texto, que a gente terminar a aula, vocês vão fazer o registro desta matéria no caderno de geografia. Vai copiar primeiro essa folhinha aqui que eu estou passando para vocês aqui, né? Primeiro vocês vão copiar isso daqui e depois em seguida vocês vão começar o registro do livro, tá? Então, nós vamos ver a região norte do Brasil, tá? Então, os rios são importantes para a vida. Deles é impossível obter água para os mais diversos usos e também alimento. Por isso, os rios são parte fundamental do cotidiano de muitas pessoas. Então, a gente sabe que os rios são importantes para nós, para a nossa vida. Além de ele fornecer água, né? O que a gente pode tirar do rio? O alimento, né? O peixe que a gente pesca do rio, a gente retira alimento, né? Do rio. Então, por isso, os rios são importantes para a vida das pessoas, né? Porque sem água, a gente não sobrevive. Então, olha, o vínculo com os rios é ainda maior para a grande parte da população da região norte. Então, as pessoas que moram na região norte do Brasil, elas têm um vínculo importante com o rio. O rio faz parte do cotidiano da vida delas, tá? Por quê? Porque a região norte é uma região que ela é banhada por muitos rios. E esses rios, eles vão servir como meio de transporte para as pessoas. Esses rios vão servir como meio de subsistência para as pessoas. Por quê? Porque é através do rio que eles vão conseguir navegar, né, se transportar de um lugar para o outro, levar mercadorias, né, se locomover de um lugar para o outro e, além disso, retirar o seu alimento através da pesca, tá? Então, olha, vamos ler essa reportagem aqui, ó, que retrata bem uma relação do rio com as pessoas na região norte. Olha lá. O que para muita gente pode ter sabor de aventura, para muitas crianças ribeirinhas é apenas parte da rotina do grupo que atravessa o rio Amazonas todos os dias para ir à escola. Que espetáculo seria se todo mundo tivesse esse percurso até a sala de aula? Estamos no lago Janauacá, no rio Solimões. E para nossa equipe de reportagem, são 2 horas de deslumbramento. Mas os alunos vão fazendo tarefa, estudando e colocando o papo em dia. Então, aqui nessa foto aqui, nós temos as crianças da comunidade São Francisco de Maianã, que vão de barco para a escola. Então, olha como é bem diferente da nossa realidade, né? A gente, os alunos aqui na nossa região, vai de carro para a escola, ou vai a pé para a escola, ou vai de ônibus escolar para a escola. Lá, os alunos da região norte, né, principalmente no estado do Amazonas, o único meio de transporte para eles conseguirem chegar até a escola é através desse barco escolar, né? Eles usam um barco escolar, diferente de ônibus escolar. Por que eles usam um barco escolar? Porque lá o meio de transporte deles é barco, é através do rio. Então, para chegar até a escola, eles têm que ir pelo rio. Então, o único meio de transporte para chegar até a escola é através de barco, diferente de nós que usamos o ônibus, né? Eles usam o barco escolar. E aqui a repórter, ela fica deslumbrada por fazer esse trajeto, porque para ela é novo, é diferente, né? Imagina nós que nunca andamos num barco escolar e para a escola usando um barco desse. A gente vai achar o quê? Tudo uma novidade, tudo muito diferente. Ao contrário das crianças que estão acostumadas a usar esse transporte todo dia. Para elas isso é rotina, é comum, né? Elas já nem passam mais a observar a paisagem. O que elas vão fazer? Elas vão fazendo tarefa, vão estudando, vão conversando, né? Por quê? Porque a paisagem que elas veem todo dia já começa a fazer parte da rotina delas, do cotidiano delas. Então, para elas não é novidade. Então, ela fala assim, olha a perguntinha aqui, olha. Para a repórter, a travessia das crianças ribeirinhas do rio Amazonas, por que crianças ribeirinhas? Porque elas moram na beira do rio.
tá? São pequenas casas em que são construídas na beira do rio, então eles moram na beira do rio, por isso que eles são chamados de ribeirinhos, né? Então, para a repórter, a travessia das crianças ribeirinhas no rio Amazonas não é um simples deslocamento até a escola, é também um deslumbramento. Por que ela chegou a essa conclusão? As crianças parecem ter a mesma sensação que a repórter, por quê? Então, para a repórter, isso é uma novidade, porque ela está vendo coisas diferentes, paisagens diferentes. Então, é tudo muito novo, né? É gostoso ver coisas novas, diferentes. Agora, para as crianças, é uma coisa normal para elas. Por quê? Porque elas estão acostumadas todo dia a ver aquilo, né? É igual quando a gente passa por uma estrada nova, diferente. A gente vai olhando a paisagem, vendo o que tem de diferente. Quando a gente passa todo dia por esse mesmo local, a gente se acostuma e a gente faz aquilo o quê? Uma coisa normal, né? É como se aquilo já tivesse dentro da gente, a gente já tem conhecimento daquilo. Então não é nada de novidade. Agora para a repórter não é novidade. Por quê? Porque ela não faz esse trajeto todo dia, ela está ali somente para acompanhar aquele dia, então para ela é tudo muito novo, tá? Agora ele pergunta assim: você usa algum meio de transporte para ir à escola? Se sim, esse meio é o mais comum no lugar onde você vive? Há outros meios de transporte? Qual? Qual é o meio de transporte que você usa para ir para a escola? Agora nós não estamos usando nenhum, né? Porque a escola infelizmente está fechada dessa pandemia. Mas antes da escola estar fechada, qual era o meio de transporte que você usa para ir para a escola? Você vai a pé à escola, você vai de carro, você usa o ônibus da prefeitura, você usa o ônibus escolar? Qual é o meio de transporte que você usa? E esse é um meio mais comum de se chegar até a escola? Eu acredito que sim, né, gente? Ou a pé, ou de ônibus, ou de carro, né? É a maneira mais comum da gente chegar até esse lugar. Ninguém chega de avião até a escola, ninguém chega de helicóptero, né, de barco até a nossa escola, né? A gente vai chegar ou a pé, ou com um carro, né? Ou com um ônibus escolar, ou de bicicleta também. Dá para ir de bicicleta para a escola, né? Existem outros meios de transporte? Claro que existem outros meios de transporte, a gente já viu, né? Existem os meios de transporte aéreo, que são os aviões, né? Os meios de transporte terrestre, que são carro, ônibus, caminhão, né? Bicicleta. E existem os meios de transporte que são os marítimos, né? Que anda por onde? Por água, né? Então, são os barcos, no caso, navio, barcos, né? Então, são esses os meios de transporte. Agora, continuando, vamos ver um pouquinho sobre as características da região norte. Qual que é a principal característica da região norte? Vocês estão lembrados que a professora disse para vocês que o Brasil ele foi dividido em regiões, né, em 5 diferentes regiões, e cada estado que pertence a essa região, ele pertence a essa região porque ele tem o quê? O tipo de solo, a vegetação, o clima muito parecido. Então, nós vamos ver isso agora. Quais são as características da vegetação, do solo, do clima dos estados que fazem parte da região norte? Então, vamos lá. Lembrando aqui, olha, região norte, né? Quais são os estados que fazem parte da região norte? Olha aqui, nós temos o estado do Amazonas, a capital Manaus e a sigla M, o Acre, né? A capital Rio Branco e a sigla é AC. Aqui nós temos Rondônia, que a capital é Porto Velho e a sigla é o quê? RO. Nós temos aqui em cima Roraima, que a capital é Boa Vista e a sigla é RR. Nós temos o estado do Pará, que a capital é Belém, né? E a sigla é PA. Nós temos o estado do Amapá, que a capital é Macapá e a sigla é AP, e nós temos o estado do Tocantins, né, que a capital é Palmas e a sigla é TO, né? Então, gente, são esses os estados que fazem parte da região norte. E aqui a gente vai ver os tipos de vegetação que faz parte da região norte. Então, verde significa que é o que aqui, ó? Tudo que está em verde, olha a legenda aqui, existe o que? A floresta
amazônica predomina aqui, né? Então, quase todos esses estados da região norte, nós temos o quê? A floresta amazônica, né? Outro tipo de vegetação é o cerrado. Os cerrados são vegetações que são mais baixinhas, né? Diferente de grandes árvores como tem na floresta amazônica. São pequenos arbustos, tá? Então, o cerrado faz parte de qual estado? Somente no estado do Tocantins, que é maior aqui, né? Olha, no estado de Tocantins, nós temos só um pedacinho da floresta amazônica lá em cima. Olha, o restante do estado do Tocantins, o tipo de vegetação é cerrado, né? Aí nós temos uns pedacinhos de cerrado no Pará, né? Aqui no Amapá, em Roraima, nós temos também aqui no Amazonas, né? Aqui em Rondônia, mas a maior parte dos estados da região norte é a floresta amazônica que está presente, tá? E aí nós temos também outros tipos de vegetação, né? Olha, então nós temos aqui, ó, no Amazonas, outros tipos de vegetação, que não é nem a floresta amazônica e nem o cerrado, tá? Então vamos ler aqui. A região norte é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. São 7 estados que fazem parte da região norte, tá? Essa região é a maior entre as 5 regiões brasileiras definidas pelo IBGE, compreendendo quase metade do território nacional. Então, gente, a região norte, formada por esses 7 estados, ela é a maior região que tem no Brasil, tá? É a maior de todas, das 5 ela é a maior. E a região norte, ela pega quase metade do Brasil. Quase toda metade do Brasil é formada pela região norte. Como a gente viu aqui, a floresta amazônica, que abrange a maior parte do território da região, tem influência no clima do Brasil. Então, olha, a gente viu que a floresta amazônica faz a maior parte da região norte, tá? Então, as temperaturas sempre elevadas e o longo período anual de chuva favorecem o desenvolvimento da vegetação densa e da grande biodiversidade. Então, o que a gente observa? Que aqui na região norte, devido à presença da floresta amazônica, existe o quê? É sempre muito calor lá, a temperatura é elevada e existe o quê? Muita chuva, chove diariamente lá, tá? Chove frequentemente, né? Vamos assim melhor dizer, chove frequentemente. E aí o que acontece? Como chove bastante nesse lugar, o que ele favorece a chuva? Favorece o desenvolvimento da vegetação. Então, a floresta amazônica está sempre verde, né? Está sempre bem formada por conta do quê? Das chuvas e das temperaturas elevadas, tá? Então, na região norte, tem também o seguinte, predomina o relevo plano e baixo. O que é relevo? É como é o solo desse lugar, né? De que jeito que é esse solo? O relevo quer dizer o seguinte, que o solo desse lugar, ele é plano, ele é reto, ele tem pequenas ondulações, tá? Por quê? Ele não é um lugar que tem o quê? Grandes montanhas, serras, né? Ele é o quê? A terra ali, o solo é mais reto. Tá? Por quê? Porque existem grandes rios, né, que cortam toda a região norte, né, e por isso que ele é navegável, os rios, porque eles não têm quedas d'água, porque se tivesse montanha tal, ia ter o quê? Ia ter queda d'água, e aí como é que o barco ia navegar onde tem queda d'água? Impossível, né? Ia cair, ia dar problema. No entanto, os rios da região norte, eles são muito navegáveis, por quê? Porque o solo é plano, é reto, né? Ele tem um ou outro só desnível, né? Muito pequenininho que não vira uma queda d'água. Então, é possível os rios serem navegados, né? Então, aqui ele fala que na região norte predomina o relevo plano e baixo. Os inúmeros rios que cortam a floresta amazônica, passando pelos terrenos mais planos, apresentam desníveis suaves.
Isso favorece a navegação e compensa as dificuldades de deslocamento por terra impostas pela vegetação densa. Então, o que ele fala? Que os rios da região norte, né, principalmente os que cortam a floresta amazônica, eles são navegáveis. Por quê? Porque eles são retos, eles são planos, né? Eles têm alguns pequenos desníveis só. Eles não têm aquelas grandes quedas d'água, né? E aí o que acontece? O principal meio de transporte que eles usam lá é a navegação, porque é muito difícil você se movimentar, se locomover por meio da floresta, que é uma vegetação muito fechada, né? Existem muitos animais, né? Então fica difícil. Então, o principal meio de transporte, de locomoção para levar pessoas e mercadorias é usando os rios, tá? Eles usam principalmente os rios, como nós vimos aqui, ó, que as crianças vão para a escola usando o quê? O barco escolar. Elas não andam por terra atravessando a floresta, né? Não existe estrada no meio da floresta. Eles usam o quê? O rio para ir até, para se locomover dentro de um lugar para o outro, tá? Então, isso daqui vocês vão fazer como tarefa, vocês vão fazer no caderno de geografia, tá? São perguntinhas que depois a gente vai corrigir. Observe o mapa acima e responda às questões. O rio Amazonas, olha que legal, nasce no Peru, atravessa a região norte inteira e deságua no Oceano Atlântico. Ao longo do seu curso, ele recebe nomes diferentes. No Brasil, ele é chamado de Solimões até o ponto em que suas águas se encontram com as do Rio Negro. Daí em diante, recebe o nome de Rio Amazonas. A foto mostra o encontro das águas do Rio Solimões com o Rio Negro, o que é uma atração turística da região. Então, gente, o Rio Amazonas, ele é um rio muito grande, mas ele não nasce aqui no Brasil, não. O rio Amazonas, ele nasce no Peru. Do Peru, ele vem para o Brasil. Ele desce, atravessa a região norte, vem tudo para o Brasil. Aí, o que acontece? O rio Amazonas, ele vai recebendo, dependendo do lugar por onde ele passa, ele recebe nomes diferentes, né? Então, tem um lugar que ele se chama Rio Solimões, né? No caso, as águas do Rio Solimões é essa daqui, ó, né? Que é marrom aqui. E aí, em outra parte, o Rio Amazonas, ele recebe o nome de Rio Negro. E aí, quando as águas deles se encontram, olha o que acontece. Elas, vamos assim dizer, que é como se elas não se misturassem, né? A gente consegue ver o encontro das águas do Rio Solimões com a água do Rio Negro. A partir desse lugar que ele vai passar a se chamar o quê? Rio Amazonas. Depois que a água do Rio Negro com a água do Rio Solimões se encontram, dali em diante que ele vai receber o nome de Rio Amazonas. Até então ele vai se chamar Rio Negro ou em outro trecho Rio Solimões. Depois disso que ele vai se chamar Rio Amazonas, né? E esse fenômeno aqui, olha, né, o encontro das águas do Rio Solimões com as águas do Rio Negro, ele tem o quê? É uma atração turística, porque é muito interessante ir lá e assistir isso daqui, né? Olha, como uma água é totalmente diferente da outra, sendo que ele é absolutamente o quê? O mesmo rio, só que as águas dele são de cores diferentes, né? Muito interessante isso. Então, vocês vão responder essas duas perguntas para mim no caderno de geografia, tá? Quando vocês estiverem fazendo o registro, vocês já respondem, tá? Quantos estados compõem a região norte? Quais são os nomes deles e as respectivas siglas? Então, olha lá, vocês vão ver, colocar o nome dos 7 estados. Vocês têm até aqui na folhinha que dá para copiar, ó. Os estados são quem? Amazonas, Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Aí ele pede para colocar o quê? As respectivas siglas, então vocês vão colocar as siglas, não precisa colocar a capital, só as siglas, então Amazonas AM, Acre AC, Pará PA, Rondônia RO, Roraima RR, Amapá AP e Tocantins TO,
Aí ele pergunta assim a outra pergunta. Vamos voltar aqui. Que tipo de vegetação ocorre em todos os estados da região norte, com exceção do Acre? Então, olha lá. Que tipo de vegetação ocorre em todos os estados da região norte, menos no Acre? Só lá no Acre que não tem esse tipo de vegetação. Se a gente olhar esse mapa aqui, como a professora falou para vocês, ele é composto por 3 tipos de vegetação, né? Que é a floresta amazônica, o cerrado e outras vegetações. Qual dessas 3 aqui que não existe somente no Acre? Olha, se a gente observar, vai ser o cerrado. Por quê? Porque o cerrado tem no Tocantins, tem no Pará, tem no Amapá, tem em Roraima, tem em Rondônia, tem no Amazonas, tem no Tocantins, que né, a maior parte é o cerrado, só não existe aonde? No Acre. Então, a resposta é cerrado. O cerrado é o único tipo de vegetação que não tem aonde? No Acre. O cerrado não existe no Acre, tá? Então, agora nós vamos ver representações, convenções cartográficas. O que é isso? Convenções cartográficas, gente, são símbolos que são usados nos mapas e que quando a gente bater o olho no mapa, a gente vai conseguir identificar aquilo lá devido aos símbolos que são usados, né, nos mapas, tá? Mesmo que não tiver legenda, o mapa, a gente vai conseguir identificar. Então, vamos lá. Você já percebeu que determinados elementos são representados da mesma forma em diferentes mapas? As cores e os símbolos usados para representar sempre os mesmos elementos são chamados de convenções cartográficas, né? Então, esses símbolos, eles são reconhecidos em todo o mundo. Por quê? Porque aquela cor, aquele símbolo vai ser comum em todos os mapas, em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, olha, em mapas, corpos de água, quer dizer, rios, oceano, tudo aquilo que é água, sempre serão representados com a cor azul. Portanto, nesse caso, a cor azul é a convenção cartográfica para representarmos a água de rios, lagos e oceanos, mesmo que na realidade eles não tenham essa cor. Então, um exemplo, gente. Quando a gente olhar para o mapa e a gente ver alguma coisa que está demarcado em azul, a gente vai saber que aquilo lá representa o quê? Um corpo de água. Pode ser um rio, pode ser o oceano, pode ser um lago, né? Então, a água no mapa é sempre representada pela cor azul. Por isso que quando a gente vai pintar um mapa, a gente não usa a cor azul. Porque se eu usar a cor azul, aquele lugar que eu estou pintando de azul tá mostrando que é um rio, e às vezes ali não é um rio, às vezes pode ser um estado, uma cidade, e eu estou pintando de azul, e aí a impressão que vai dar é o quê? Que seja um rio. Então eu não posso pintar um mapa de azul, a não ser que seja uma representação de um corpo de água, né? Um rio, lago, oceano, tá? Então eu vou usar o azul sempre para representar isso. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, o Rio Negro. Ele é representado em azul, mesmo que a água dele, na verdade, não é azul. Olha a cor da água do Rio Negro. É negra, é preta, né? Tá? O Rio Solimões também. Que cor que é a água do Rio Solimões? É uma água barrenta, ela não é uma água azul. Mas a gente usa o azul, por quê? Porque eu sei que isso é um rio, tá? E aqui eu tenho o Rio Amazonas, olha. Então, tudo que está representado em azul aqui, significa que é o quê? São rios, né? E aqui também, onde tem esse azulzinho aqui, são pequenos o quê? Rios, né? Esses daqui são os maiores, né? Lógico, mas tudo aquilo que está em azul menor significa que são o quê? Rios menores, são corpos de água, vamos assim dizer, né? Então ele pergunta assim: como seria possível reconhecer a representação de corpos de água no mapa, mesmo que por engano sua indicação na legenda não tivesse sido feita? Então vamos supor que eu tenho um mapa e eu não tenho a legenda. Como é que eu vou saber que aquele é um corpo d'água?
Olha, é possível identificar os corpos de água porque eles sempre são representados pela cor azul. No mapa, tudo que estiver da cor azul vai significar água, tá? Então, mesmo que não tenha legenda mostrando, mas a gente já sabe que o que é azul é água, representa água, tá? Então, agora vamos ver um pouquinho os rios da região norte, né? Então, vamos ver lá os rios da região norte, tá? Na região norte, encontra-se a maior parte dos rios brasileiros. A chuva abundante é a principal fonte de água que abastece esses rios, mas não é a única. O rio Amazonas, por exemplo, nasce no Peru, onde é formado pelas águas das geleiras presentes na Cordilheira dos Andes. Primeiro, o que é cordilheira? Cordilheiras são um grande conjunto de montanhas cujos topos muito elevados são cobertos de neve. Periodicamente, parte desse gelo descongela e escorre para as áreas mais baixas. Então, gente, a região norte é a região que tem a maior quantidade de rios, tá? O que é que faz com que os rios da região norte sejam grandes, né? Sejam com bastante água? É o quê? A chuva, né? Como lá chove bastante, como a professora falou, se chove bastante, os rios vão sempre estar o quê? Cheios. Mas não é só a chuva que faz com que o volume de água dos rios sejam grandes. O rio Amazonas, ele nasce lá no Peru, como a gente viu, né? E por ele nascer lá no Peru, lá no Peru tem essas cordilheiras aí dos Andes. Os Andes é o lugar, é o nome do lugar. Essas cordilheiras são grandes montanhas. No topo das montanhas fica coberto de neve. Essa neve, ela descongela e a água que desce vai para onde? Vai para o rio. Então o rio está sempre cheio de água, sempre com grande volume de água, porque tanto a água da chuva como a água que vem das cordilheiras dos Andes faz com que o rio sempre permaneça cheio, tá? Então, olha aqui, vários rios da região norte são utilizados para transportar pessoas e mercadorias, como eu disse para vocês. Parte da soja produzida na região centro-oeste, por exemplo, é transportada até o porto de Belém, passando por trechos de rios como Madeira e o Amazonas. A partir de Belém, a soja é exportada pelo mar para países como a China e o Japão. Então, os rios que nós temos na região norte, eles servem para transportar tanto pessoas como mercadorias, né? A soja que é produzida na região centro-oeste, que é outra região do Brasil, ela passa, né? Ela é transportada para o Porto de Belém, que é a capital do Pará, que é um estado que faz parte da região norte, né? E ela chega até lá o Porto de Belém passando por onde? Pelos rios que fazem parte da região norte, tá? Chegando lá no Porto de Belém, essa soja é exportada para outros países, né? Como a China e o Japão. Então, assim como as áreas das florestas, os rios da região norte são atrativos turísticos, né? Então, gente, a região norte, ela é muito procurada para turismo. Por quê? As pessoas vão para conhecer o quê? Conhecer os seus rios, conhecer a floresta, né? Então, ela é uma região que tem bastante o que? Atrativo turístico. As pessoas gostam de ir lá para navegar nos rios, né? E também para conhecer a floresta amazônica, tá? Como você viu na página 91, uma das principais atrações é o encontro dos rios Negro e Solimões nas proximidades de Manaus, Amazonas. As águas escuras do Rio Negro e as águas barrentas do Rio Solimões não se misturam logo que se encontram e formam esse fenômeno peculiar. Então, como a gente viu aqui, ó, né? O encontro das águas do Rio Negro com a água do Rio Solimões, elas não se misturam logo aqui, né, ó. Então, as pessoas gostam de ir lá para conhecer, para ver como é que funciona isso. Então, é um turismo, né, um atrativo turístico isso, tá? Outra coisa, outro atrativo da região são as ondas chamadas de
pororocas formadas no rio Amazonas e retratadas na foto abaixo. Então, o rio Amazonas, né, apesar de ser um rio e ele não ter onda, de vez em quando ele forma essas ondas aqui. Sabe por quê? Porque olha lá, na região da foz do rio Amazonas ocorrem as pororocas. Quando as águas oceânicas atingem níveis superiores às dos rios, grandes ondas invadem os cursos de água, provocando forte barulho em tupi, que significa pororoca, grande estrondo, né? Então, olha lá, São Domingos do Capim, no Pará, foto de 2015. Então, a gente sabe que as águas do rio Amazonas, elas vão desaguar no oceano, né? Aqui, ó, no Pará, aqui, né? Aí, o que acontece? Quando o nível do mar sobe muito, então ele vai fazer o quê? Ele vai formando ondas no rio Amazonas, né? E aí forma esse fenômeno aqui, ó, chamado de pororoca, grande estrondo na língua tupi-guarani. Por quê? Porque pororoca significa grande estrondo, porque faz um barulho muito grande. E as pessoas aproveitam isso daqui para quê? Para surfar nessas ondas formadas pelo rio Amazonas, tá? Então, tudo isso torna a região norte um atrativo, uma atração turística, tá? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os povos que moram na floresta amazônica, né? Que moram na região norte, principalmente onde está a floresta amazônica. Então vamos lá. Os povos da floresta. Então, quem são os povos da floresta? Por que eles são chamados povos da floresta? Os grupos humanos que vivem do extrativismo vegetal. O que é extrativismo vegetal? Que a gente já viu isso nas aulas passadas. Extrativismo vegetal é extrair da natureza, né, produtos e mercadorias que as pessoas usam para comércio, para comer, né, e é uma maneira de ganhar dinheiro. Então, os grandes grupos humanos que vivem do extrativismo vegetal, quem são eles? Os seringueiros, né, que tiram o látex das seringueiras, que nós já vimos. Os castanheiros, o que são castanheiros? São aquelas pessoas que coletam castanhas, né? Castanha do Pará, por exemplo, que a gente come, é colhida no meio da floresta, tá? Assim como as comunidades ribeirinhas. O que são comunidades ribeirinhas? São pessoas, né, que moram na beira dos rios, tá? Eles vivem do quê? Da pesca. Eles pescam o peixe para poder se alimentar. E da agricultura, né? Que é agricultura do quê, gente? Eles plantam principalmente o que? Milho, mandioca, né? São pequenas plantações que eles fazem para poder ter o seu alimento, tá? Então, e também, quem faz parte dos povos das florestas? Os índios também moram na floresta, né? Então, eles obtêm os recursos de diferentes formas. Como que os índios obtêm, ou eles conseguem comer? Caçando, pescando, né? Eles coletam também castanhas, né? E eles fazem na agricultura. Eles plantam pequenas o quê? Plantações de mandioca, de milho, né? De produtos que servem de alimentação para eles também. Tá? Então, essas pessoas são chamados os povos das florestas. Então, relembrando, quem são os povos das florestas? Os seringueiros, os castanheiros, as comunidades ribeirinhas e os índios, que eles vivem do quê? Exclusivamente da floresta, né? Eles pescam, eles caçam, né? E eles plantam pequenas plantações perto das casas deles, que servem para alimentação para eles, tá? Então, olha que interessante, esses povos dependem da floresta para sobreviver e cultivar suas tradições. Seus modos de vida permitem o uso sustentável dos recursos da floresta, ou seja, não prejudicam sua conservação. Então, essas pessoas, gente, que são os povos das florestas, eles usam os recursos, né, da floresta, mas o que eles fazem, gente? Eles usam de maneira
consciente, é o uso sustentável. Por quê? Porque eles fazem de uma maneira que não prejudica a conservação da floresta. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam disso, então eles têm que conservar a floresta para sempre ter os recursos que eles retiram dela. Se eles desmatarem, estragarem a floresta, eles não vão ter mais como retirar os seus recursos de lá. Então eles fazem um uso consciente, né? Eles não estragam a floresta para retirar, para extrair o que eles precisam, tá? Então vamos ver aqui, olha, o castanheiro coleta castanhas do Pará, sementes que depois são descascadas e podem ser consumidas in natura ou ser utilizadas em mistura com outros alimentos. Então, gente, eles coletam a castanha, né? Aí eles, o que eles fazem? Essas castanhas são descascadas para ser consumidas ou elas são in natura, quer dizer, comer ela pura. Ou então elas são misturadas em outros alimentos, tá? Então o castanheiro é um tipo de polvo da floresta e ele faz o que? O uso sustentável dos recursos, né? Ele retira de maneira consciente, de maneira responsável os produtos da floresta, porque a intenção dele é não prejudicar, não estragar a floresta, tá? Então, aqui, ó, para esses povos da floresta, está falando para esses grupos que são os povos da floresta, a ligação com o ambiente em que vive significa mais do que uma forma de obter alimentos e moradias. Os costumes, os conhecimentos, as crenças, o modo de se vestir, os vínculos sociais e as manifestações culturais expressam a relação que estabelecem com a vegetação, o solo, os animais, as fontes de água e etc. Então, gente, esses povos das florestas, eles têm uma grande ligação com o ambiente que ele vive. Por quê? Porque o ambiente onde ele vive, a floresta, né, que é o lugar onde ele vive, ele retira o quê? O seu alimento, é o lugar onde ele mora, ali ele tem os seus costumes, as suas crenças, né? O modo de se vestir, são típicos deles, são características típicas deles mesmo, né? E eles gostam de manter viva essas tradições, tá? E assim como todos os povos de outras regiões vão ter as suas características, as suas crenças, né, os seus hábitos, os seus costumes. Os povos ali da floresta também têm as suas características, tá? Olha que triste agora. No entanto, o avanço da exploração destrutiva por grupos de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ameaça a permanência desses povos em suas terras. Há muitos casos, por exemplo, de conflitos entre indígenas e representantes desses grupos. Então, gente, o que acontece? A ganância é muito forte, né? Muitos exploradores vêm vindo de outros lugares para tentar o quê? Tirar esses povos da floresta dos lugares deles. Por quê? Porque eles estão tentando explorar de maneira destrutiva a floresta. Como que eles fazem? Através de garimpeiros. Então, eles procuram o quê? Lugares para garimpar ouro. Para fazer o garimpo do ouro, eles vão desmatando, eles vão usando produtos tóxicos para poder fazer o garimpo, eles usam explosivos, então eles vão destruindo esses lugares. Outra coisa, os madeireiros. O que são madeireiros? São aquelas pessoas que exploram a madeira da floresta. Então, eles cortam as árvores, eles desmatam as árvores para poder tirar o quê? A madeira. Quando você corta a árvore, você está desmatando a árvore, você está contribuindo para destruir a floresta. E tem também os fazendeiros. Os fazendeiros, eles estão fazendo o quê? Derrubando árvores para nesses lugares formarem pastos, né, para a criação de gado. Então, eles também estão contribuindo para o quê? O desmatamento da floresta, tá? E os índios, como que os índios ficam nessa história? Existem muitas pessoas que querem expulsar os índios das suas terras, né? Acha que o índio pode ir para qualquer lugar, já que ele vive ali mesmo, né?
Ele não produz muito, então pode colocar ele para qualquer lugar e usar as terras deles, né? Deixar eles sem terra, sem lugar para viver, tá? Uma outra grave ameaça aos povos da floresta são as grandes construções como as hidrelétricas, que causam o desmatamento de grandes áreas e o represamento de rios. Então, gente, além de tudo isso que eu disse para vocês, uma grande outra ameaça é o quê? A construção de usinas hidrelétricas. Quando eles constroem as usinas hidrelétricas, o que eles fazem? Eles desmatam a região onde vai ser construída e depois eles fazem um represamento de rios, né? Então, aí eles tiram a água que as pessoas usam para poder, né, sobreviver. Vão fazer o quê? Vão atrapalhar a vida desses povos da floresta, né? Então, olha aqui, ó. A construção da usina de Jirau desabrigou povos ribeirinhos que viviam às margens do rio Madeira e prejudicou atividades realizadas por eles, como o extrativismo. Então, tiraram eles do lugar deles, olha ali como desmatou tudo, né? Então, os povos ribeirinhos que viviam ali, fez o quê? Deixou de poder usar esse lugar aqui para colher, né, castanhas, né, fazer o extrativismo. E aí o que aconteceu também? Desmatou, prejudicou o meio ambiente ali, tá? Então ele pergunta assim: quais são as ameaças aos povos da floresta da região norte? Então, o que é uma ameaça para os povos da região norte? As atividades realizadas de forma destrutiva por grupos do quê? De garimpeiros, madeireiros e fazendeiros, além das construções das hidrelétricas, né? Então, isso tudo é que está ameaçando os povos da floresta amazônica, porque eles sim fazem o uso sustentável dos recursos da floresta, né? Eles tiram de maneira consciente, sem atrapalhar a floresta, sem prejudicar a floresta. No entanto, essas pessoas vão aí e estão fazendo de maneira destrutiva, estão destruindo o meio ambiente ali, tá? Então, agora nós vamos ver um pouquinho dos povos indígenas que moram ali na floresta, né? Então, vamos lá. Os povos indígenas tiveram sua população muito reduzida desde o início da colonização europeia, mas ainda tem significativa participação e influência na região norte. Muitos povos seguem vivendo em meio à floresta amazônica e conservam sua cultura e seus costumes, né? Então, os povos indígenas, gente, quando o Brasil foi descoberto, o Brasil era o quê? Habitado somente por índios, né? A partir daí, a quantidade de índios que existe no Brasil foi acontecendo o quê? Foi diminuindo cada vez mais a quantidade, né? Só que ainda, gente, tem índio no Brasil, que vive principalmente aonde? Na região norte, né? Principalmente nas áreas que tem a floresta amazônica, né? Então, eles moram na região norte. E esses índios, eles procuram manter, né? Eles conservam sua cultura e os seus costumes, né? Então, aqui nós temos uma foto aqui, ó. Indígenas Kayapó participam de dança típica. Repare que o grupo mantém elementos característicos de sua cultura, como colares e cocares, né, que são os enfeites de cabeça. Mas também usam peças de roupas variadas, mostrando que toda cultura é dinâmica, está sempre se alterando e se renovando. São Félix do Xingu, no Pará, foto de 2016. Então, é importante lembrarmos, aqui através dessa foto mostra bem o quê? Que os índios, eles mantêm suas tradições, seus costumes, tudo, né? Então, aqui na foto a gente vê eles com o corpo pintado, cheio de cocares, colares. No entanto, a gente pode observar que eles estão usando roupa, eles estão todos de short, eles não estão nus, como os índios realmente eram antigamente, né? Então, o que aconteceu? Houve uma mudança ali, né? Em contato com o homem branco, com as pessoas, com os outros povos, né, da floresta, eles tiveram que se adequar à realidade, então eles começaram a usar roupa também, tá? Então existe o quê? Variedade de cultura, né? Ela foi mudando, porque o que era antes não usava-se roupa, a partir de então usa-se roupa também, tá? Olha aqui que legal. Há também um grande número de indígenas que vivem em cidades, integrados de modo
integrados ao modo de vida urbano. Mesmo nas cidades, boa parte deles preserva elementos da tradição e de seus ancestrais. Então, gente, existe um grande número de índios que vivem nas cidades, mas eles vivem o quê? Integrados ao modo de vida urbano. Mas só que eles são índios, mas eles moram nas cidades, então eles têm que se adequar a quê? A realidade do local onde eles moram, certo? Então eles se adequaram ao lugar aonde eles moram, tá? Mesmo reconhecidos como cidadãos, os indígenas sofrem com a desigualdade social, a falta ou dificuldade de acesso a serviços básicos como saúde e educação, além de enfrentar conflitos para ter a terra onde vivem demarcadas e reconhecidas pelo governo brasileiro. Então, gente, os índios, como a gente viu, ele é considerado um povo da floresta, então ele é um cidadão brasileiro, como todos os outros. Só que eles são muito discriminados, né? Porque eles sofrem com o quê? Com a falta de serviços básicos, como que eles ficam doentes, fica difícil procurar um hospital, eles não têm hospital para ir, escola para frequentar, né? Então eles são discriminados por isso. E outra coisa, os índios, eles enfrentam conflitos porque muitas pessoas, né, principalmente os fazendeiros, querem invadir as terras deles, tomar posse das terras deles, né, e deixar eles assim, morando num lugar muito pequeno, que não dá para eles sobreviverem, né? Então eles vivem o quê? Eles estão sempre querendo do governo brasileiro, que o governo brasileiro reconheça o lugar onde eles vivem e que demarque a terra, né? O que é demarcar a terra? Dizer assim, olha, nesse espaço aqui ninguém vai poder invadir, porque esse espaço pertence aos índios. Mas quem que tem que fazer isso? O governo brasileiro tem que determinar isso para garantir esse direito para eles. Porque senão os fazendeiros vão lá, invadem a terra, não tem como provar que a terra não é deles, expulsam os índios, né? E aí eles entram em conflitos, né? Acabam tendo guerras, né? Eles podem morrer, se machucar. Então, gente, eles estão sempre sofrendo com essa desigualdade, né? Com essa discriminação, tá? Bom, agora a próxima atividade. Converse com os colegas e o professor. A conservação dos costumes e da cultura dos povos tradicionais é importante? Por quê? É importante, gente, manter os costumes, né, dos povos, esses povos da floresta, é importante. Por quê? Gente, porque os povos tradicionais, eles têm o direito de manter o seu próprio modo de vida. A maneira como eles vivem é uma tradição deles, é um costume deles, né? É a cultura deles. Então, é importante preservar. Por quê? Para manter esse próprio de vida deles o quê? Vivo, né? Isso não morrer, né? Não se perder com o tempo. Então, é importante sim. Crianças, a nossa aula de geografia termina aqui. Se vocês quiserem dar uma olhadinha aqui nesse site aqui, ó, o Cântico das Crianças, né? Aqui, ó, nessa página da Fundação Nacional do Índio, você encontra cânticos guarani para crianças indígenas ensinadas pelos mais velhos. Os cânticos são repassados às gerações mais jovens como forma de preservar essa cultura. Então é importante, por quê? Porque eles mantêm a cultura. Se vocês quiserem acessar esse site aqui, vocês vão encontrar essas músicas que os índios mais velhos cantam para os pequenos, certo? Bom, então, crianças, a nossa aula de geografia encerra por aqui.